Beleza. Então, nós vamos iniciar a aula de hoje fazendo a correção do formulário a respeito da aula passada, com que reforça um pouquinho mais, né? Eu vou deixar acumular os formulários e em seguida a gente conclui o slide e ficamos de concluir a matéria, né? Então vamos lá. Esse formulário que eu mandei para vocês, um formulário com 4 questões, tá? Rapidamente a gente conclui ele. E a primeira pergunta fala sobre a diferença, né? Qual que é a diferença entre o bit e o byte? Tá? Se chegaram a responder esse formulário, lembro da resposta de vocês. Qual que seria a diferença entre o bit e o byte? Você conseguiu responder essa, Nicolas? Isso. O Nicolas respondeu que bit é a medida, bytes é o conjunto de 8 bits. Isso, é bem por aí mesmo. Então vamos... O bit é a menor unidade de medida, né? Sendo representado por 0 ou 1. Então a menor unidade de medida interpretada pela máquina, né? Pelo computador, sendo representado por 0 e 1. Né? E o byte, igual o Nicolas respondeu, o byte é o conjunto de 8 bits, que aí forma uma informação, né? Uma letra, um número, um símbolo, né? Um caractere. Beleza? Então, bit é a menor unidade de medida. O bit é a menor unidade de medida de linguagem da máquina, sendo representado por 0 e 1. E o byte é o conjunto de 8 bits que formam um caractere, né? Uma informação. Beleza? Bom dia, Ana Clara. Questão 2 aí. Questão 2 está pedindo para vocês marcarem a unidade de disco com maior capacidade de armazenamento. Então, eu dei 4 opções aí para vocês. E qual delas que seria a maior? Isso. O que você respondeu é o disco de 10 terabytes. Essa questão eu coloquei ela bem assim, o maior número aqui é o 740. Só que o kbyte, né? Olha lá, o kilobyte, ele é o menor em relação ao terabyte, em relação ao gigabyte e em relação ao megabyte. Então eu coloquei o valor maior aqui, só que o que manda é o seu sistema de medida, né? Sua unidade de medida. Então o kilobyte é menor do que todos aqui. Por isso que o 740 ele é o menor nesse caso aqui. E a resposta certa, que é o 10, né, que o Nicolas respondeu, ele é o menor valor. Porém, o terabyte, né, é a maior unidade de medida. Correto? Então eu coloquei numa ordem decrescente, questão dos números, né? Mas o que manda aqui no caso é as siglas, né? Que está mostrando as unidades medidas. A maior de todas é o terabyte, depois vem o gigabyte, depois vem o megabyte e a menor é o kilobyte, né? Ok? Então, relembrando aqui, só para a gente dar uma relembrada, então nós temos o disco de 10 terabytes como o maior, cerca de 10 trilhões de informações,
Depois, em segundo lugar, vem o disco de 250 gigabytes, em torno de 250 milhões, bilhões, né, de informações. Depois nós temos o disco de 500 megabytes, que é em torno de 500 milhões de informações. E por último, o disco de 740 kilobytes, que é em torno de 740 mil, né? Uma aproximada, né, gente? Igual nós aprendemos. Bom dia, o Alex chegou aí também. Questão número 3. Bom, a questão número 3 pede para vocês calcularem e descrever em bytes o tamanho dos seguintes arquivos. Tem uma foto, uma tabela de preço e uma instalação de um aplicativo, né, de um software. Então, nós temos uma foto de 979 kilobytes, temos uma tabela de preço de 7,8 megabytes e temos uma instalação de 128 gigabytes. E descrevendo em bytes, nós temos que fazer o cálculo, né? Aquele cálculo que nós fizemos na aula passada. Esse primeiro aqui da foto, como ele está em kilobytes, nós temos que fazer o quê? Uma multiplicação, não é isso? Multiplicamos por quanto mesmo? Que nós aprendemos na aula passada? Por 1024, isso. Então a gente faz quantas multiplicações no caso do kilobyte? Só uma, exatamente. Então a gente pega esse 979 kilobytes, multiplica uma vez por 1024. Aí vai dar o resultado da quantidade de informações em bytes, né? Quem consegue fazer rapidamente para mim aí, que eu já anoto aqui na resposta aqui. Então vai dar em torno, né? Vai dar em torno dos 900 mil, né? 980 mil. Olha lá, já tem o resultado. 100 mil. Tá certo esse valor aí? 124,96. Então chega a dar 1 milhão, então, né? 1.002.496. Bacana. Isso aí, o kilobytes. Então, pelo nosso arredondamento, eu falei com vocês, né? O kilobyte está na casa dos 1000, né? Mas como não é um valor exato, né? A partir de 1 milhão, ele já vai ser o megabyte, então a gente pegou praticamente a rebarba aqui, né? A gente pegou 979 kilobytes, que já está passando por 1 milhão, né? E nesse caso aqui, é um caso de exceção do que eu expliquei para vocês, ele está entrando na casa do 1 milhão, ainda sendo kilobytes, né? Mas isso aí são coisas, né? Detalhes, né? Normalmente a gente mantém aquele raciocínio mesmo que não tem problema não. Bom, a tabela de preço aí, ó, de 7,80 megabytes. Quantas vezes nós vamos multiplicar para chegar na casa do bytes? Duas, né? Exatamente. Então a gente pega lá o 7,8 e multiplica por 1024 e o resultado multiplica por 1024 de novo. Que aí ele vai passar do megabyte para o kilobyte e do kilobyte para o byte. Aí nós sabemos que vai dar em torno da casa dos 8 milhões, né? Mais ou menos. Por 100 megabyte. Olha lá o resultado. Deu 8 milhões, 178 mil
892. Essa fração aí depois da vírgula a gente pode ignorar. Ok? E o último, que é uma instalação de um software, né? Certamente ele possui um tamanho maior e ele está na casa do gigabyte, 128 gigabytes. Aí, no caso, o gigabyte é maior do que o megabyte ainda. Então, a multiplicação vai ser de quantas agora? Isso, agora são 3, né? Então, a gente pega os 128, multiplica por 1024, vai chegar na casa do megabyte. Multiplica novamente por 1024, vai cair para a casa do kilobyte. E multiplica mais uma, a terceira, vai cair na casa do byte. E aí temos a quantidade exata de bytes, né, de informações. Vai dar em torno de quantos? 130 bilhões, mais ou menos, né? Consegue fazer na calculadora? Isso aí acho que não vai dar não, né? Deixa eu fazer aqui no Excel, só um minutinho. Vezes 28 vezes 24. Vezes 24 e, por último, 24. 3 vezes. Então, nós vamos ter 137 bilhões. 137 bilhões, 438 milhões, 900, tem o resultado ali já no chat, Nicolas, 953.472. Todos esses resultados em bytes, para a gente saber exatamente a quantidade de informações, né? Porque conforme vai mudando as unidades medidas a cada 1024, é uma forma de a gente enxergar melhor, que o número não cresce tanto. Só que aí tira um pouco a nossa noção, né? E aí, fazendo esses cálculos que nós acabamos de fazer, a gente tem uma noção mais exata, né? Por exemplo, 979 kilobytes, a gente já vê aqui que está na casa do 1 milhão, só que já passando quase por megabyte, né? Por isso que ele entrou no milhão aí, mas normalmente é na casa dos 1000, o kilobyte. A tabela de preços de 7,8 megabytes, fazendo essa transformação, a gente consegue ter uma noção exata aí de 8 milhões de informações. E o último, a instalação, 128 gigabytes, a gente consegue ter a noção exata que está na casa dos 137 bilhões de informações. Beleza, a última questão agora, para a gente encerrar esse formulário. Quantos bytes tem um software cujo tamanho é 280 megabytes? A gente vai fazer praticamente o mesmo raciocínio, né? Para descobrir, apesar de que quem memorizou a ordem, né? Do byte, do kilobyte, megabyte, o gigabyte, o terabyte, em torno de qual milhar, centena que vai estar, né? Consegue já responder sem precisar fazer cálculo aqui, né? Até o Silas já fez o cálculo lá, ó, 286.720. Aqui, ó. Né? Aliás, tá errado, viu, Silas? Você calculou uma vez, né? Você multiplicou uma vez. No caso do megabyte, tem que multiplicar duas. Isso, exatamente. Aí vai ser na casa do milhão, né? 293 milhões. 601.280. Beleza? Então, nós matamos esse formulário.
E vamos para o slide. Vamos voltar lá. Ok. Beleza. Então, uma passagem rápida aí. Na aula passada, nós falamos bastante sobre o sistema binário, códigos da base 2, né, que os números desse sistema binário, que nada mais é do que um sistema de numeração, né, é o 0 e 1. Ok? É o que a máquina identifica, reconhece para trabalhar com as informações nossas, né? A gente entra com informações com o computador através de mouse, teclado, microfone, todos os dispositivos de entrada, e todas essas entradas que a gente envia, a máquina recebe através de códigos, né? O computador. Ele identifica por 0 e 1, dois níveis de tensão, né? Ligado, desligado, e ele faz uma combinação desses códigos para gerar as informações, né? Isso já está claro para a gente, ok? E lembrando que é o 0 e 1, né? Essa é a linguagem exata que a máquina identifica. Fizemos também esse sistema de numeração para descobrir os números, né? A combinação de códigos de 0 e 1 para formar um determinado número, né? Só para a gente ter uma noção também. Fizemos essa atividade. Aí entramos na parte do byte, né? Para a gente relembrar que o byte já passa a ser uma informação para a gente, né? Ou seja, como se o computador retornasse a informação para a gente, o que o computador fez? Ele pegou, por exemplo, essa palavra byte aí, ó, são 4 caracteres, 4 letras. O que ele fez? Ele pegou 4 conjuntos de códigos de 0 e 1 e interpretou e gerou para a gente essa palavra. Opa. E gerou para a gente essa palavra, correto? Isso aí acho que está claro para todo mundo também, né? Então, o sistema de numeração binário é a máquina que interpreta através de 0 e 1 e codifica, né, as letras e transforma na palavra byte, voltando para a gente o resultado daquilo que a gente conhece, né? Então, cada caractere aí, cada letra, teve um conjunto de 8 bits entre 0 e 1 para formar cada letra, né? Isso aí que o computador faz para a gente. Beleza? Aí falamos sobre as unidades de medidas, que começamos aí a entender, né, por causa da convenção de uso. Isso aí acontece em tudo, né? Tudo que utiliza medidas, eles vão alterando, né? O centímetro, o metro, né? O líquido, então tudo vai modificando as medidas. Assim é a linguagem da máquina, que vai modificando também, e nós aprendemos o porquê, né? Aprendemos o porquê, porque nós temos, por exemplo, o kilobyte, que está na casa dos 1000, né? Megabyte na casa do 1.000.000, até aqui a gente consegue ainda interpretar facilmente. Começou a chegar aqui no gigabyte, olha lá, se a gente não tivesse essa mudança de medidas, né? Aí já chega no bilhão, aí quando chega no terabyte, já está no trilhão, já começa a ficar meio difícil de interpretar, né? E ocupando muito espaço. Então, o que acontece? Existe essa mudança de nomes, né, de unidades de medidas, para facilitar para a gente a interpretação, né? Mas lembrando que tudo não passa de mudanças de unidades, né? Porém, eles mantêm a quantidade de caracteres, né? Fazendo as transformações que nós aprendemos a fazer, nós percebemos aí que a quantidade de cada uma delas, né? Fizemos essa atividade na aula passada, né? Onde nós calculamos um por um, né? Utilizando esse raciocínio de multiplicar por 1024 para chegar até o bytes, né? Aí nós vimos a casa de cada um, né? O terabyte, como está aqui embaixo, tem que multiplicar 3 vezes por 1024. O gigabyte, aliás, o terabyte é 4, que está na casa do trilhão. O gigabyte temos que multiplicar 3 vezes para chegar na casa do byte.
o megabyte 2 vezes, o kilobyte 1 e o byte, né, já está na casa da unidade aí. Beleza? E depois, até falei para vocês fazerem em casa aí, mas não vou corrigir não, porque não tem necessidade não. Que essa quantidade de bytes é aquilo que nós interpretamos, né? Mas na verdade, o que a máquina interpretou, a gente tem um cálculo a ser feito aqui, ó, né? Que é converter, por exemplo, esses valores que deu aqui em bytes para converter em bits, né? O que nós fazemos? Nós fazemos a divisão, né? O resultado que deu aqui no byte é só dividir por 8. Né? Por quê? Porque cada byte tem um conjunto de 8 bits. Ok? Aí vai dar o resultado em bits. Tá? Na verdade, eu falei ao contrário, tem que multiplicar por 8. Aí a gente descobre a quantidade exata de bits para a máquina, né? O que ela utilizou de quantidade para interpretar. Muito bem. Dando continuidade aqui, nós vamos agora passar um pouquinho para entender como que é que a máquina, né, o computador, trabalha com essas informações. Né? A gente estudou a respeito dos bits, estudamos a respeito das unidades de medidas, estamos bem aí a par do assunto, e agora a gente vai estudar um pouquinho em relação a como que a máquina trabalha essas informações, né? Então, de uma forma bem simplificada, nós temos uma pergunta aqui, ó, né? Que a gente pode perguntar, por exemplo, utilizando um Excel, uma calculadora do computador, a gente pode fazer uma pergunta para a máquina, 2 mais 2. E certamente nós esperamos a resposta e ela vai nos dar a resposta. Vai dar o resultado para a gente, né? E isso engloba desde uma coisa bem simples dessa como coisas mais complexas, né? A máquina ela existe, né? Diversas instruções pré-criadas para ela responder por perguntas que nós vamos fazer, né? É assim que acontece. O computador ele não raciocina, né? Ele não pensa. Não, já tem tudo já programado, tudo já instruído. Então, certamente aquilo que a gente vai fazer e recebe a resposta é algo que já está gravado, né? É uma instrução já existente no processamento, né? No caso, o processador. Ok? Então, essa transformação que acabamos de ver, né? Chama-se processamento de dados. Tá? É isso que nós vamos estudar um pouquinho agora. Tá? Uma coisa para a gente ficar bem claro. O 2 é um dado. O mais, no caso, vai ser um símbolo, né, para calcular, mas também ele vai interligar o outro dado. Então, nós temos 2 dados, certo? E o 4, que é o resultado, seria a informação. Tá? Então, o computador ele trabalha muito dessa forma, né? Para ele te dar um retorno, uma resposta, uma informação, o que o computador precisa? O que a máquina precisa? Ele precisa de dados. Dados que sejam claros para a instrução dele. A partir do momento que ele tem esses dados, ele vai nos passar uma resposta, ou seja, vai nos passar uma informação. Informação é o quê? É o resultado completo daquilo que se espera. Né? O dado são partes daquilo que vai construir a informação. Ok? Então, em termos técnicos, processamento de dados, né? É todo ato de realizar, conferir e verificar o processo da transformação de dados. Então, isso que nós vamos aprender agora engloba tudo no processamento de dados. Né? Processamento de dados é o nome desse processo, né? Que nós estamos estudando agora aqui. Beleza? Então, vamos lá. Etapas de um processamento. Então, voltando novamente, a transformação do 2 mais 2, né, em 4, ele vai acontecer em 3 etapas exatamente.
Tá? E isso, igual eu falei para vocês, isso aqui é um exemplo bem simples, né? Mas o que serve para tudo, né? Desde uma coisa bem simples para uma coisa bem complexa. Tá? Só que o que acontece? Essas três etapas são processos, né, do computador, e lembrando que a velocidade do computador ela é muito rápida, né? Então, essas três etapas passam num piscar de olho para o computador. Tá? Então, nós temos a primeira etapa, que é a entrada da pergunta, aonde nós passamos os dados para a máquina. Ou seja, então a primeira etapa é a entrada. Ok? Onde nós entramos com a entrada da pergunta. E depois desse slide, nós vamos entrar no outro slide que a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo. Mas existem dispositivos focados na entrada da informação. Né? Então, temos dispositivos da entrada, temos dispositivos de processo e temos dispositivos de saída. Todos eles separadamente. Né? A gente vai entrar em detalhe no próximo slide. A segunda etapa é a mais importante, né? A segunda etapa é a transformação da pergunta em resposta. Opa, faltou um pedacinho. Transformação da pergunta em resposta. É a etapa mais importante porque é a etapa pensante, ou seja, a gente imagina que o processador está lá pensando, está raciocinando e está resolvendo para a gente, né? Mas igual eu falei, ele é programado com quantidade de instruções, aonde certamente aquilo que nós estamos fazendo já está gravado lá, já tem a instrução para isso, e ele simplesmente ele nos passa, né, o resultado daquilo que nós perguntamos, transformando esses dados em resposta. Né? É o processamento, é a parte mais importante. E por último, no caso do processo aqui, né? E por último, nós temos a saída da resposta. A saída da resposta vai nos trazer o resultado que a gente espera. Né? Aí nós vamos ter essa saída em vários dispositivos também, para ver essa resposta daquilo que nós estamos pedindo para ser feito. Ok? Então, essas são as etapas em que a máquina trabalha, né? Ok? Então, primeira etapa, entrada de dados. Aqui. A segunda etapa, o processamento dos dados, que é a transformação em resposta, processamento. E, por último, a saída de informações, que é o resultado. Ok? Então, ficou bem claro aí, né, gente? O que é dados e o que são informações. Né? Então, na verdade, é o conjunto dos dados que vai nos trazer, depois do processamento, a informação esperada. Beleza? Aqui está falando novamente sobre os bits, né? Que é os códigos 0 e 1. Por que está falando disso? Porque agora, esse slide ele finaliza esclarecendo um pouco em relação a processador. Né? É um assunto mais aprofundado um pouquinho, que a gente vai aprofundar na parte de processadores, quando a gente for estudar. Né? Mas, a princípio, como a gente já está estudando sobre bits, eu já vou deixar essa informação já para vocês terem esse certo entendimento. Tá? O que seria isso? Seria o seguinte, os processadores, nós tivemos processadores antes desses números aqui, mas eu não coloquei aqui porque não há necessidade, que são muito antigos. Até o de 16 bits é antigo também. Tá? Ou seja, isso aí é algo que existe, que é bastante comentado até hoje. Os bits de comunicação do processador. Tá? É como se fosse uma porta de entrada. Né? A porta de entrada do processador de 16 bits é uma porta estreita. A de 32 bits é uma porta mais larga. A de 64 bits é uma porta bem larga. Tá? O que quer dizer isso? Quer dizer as informações que estão lá na memória do computador em que a memória solicita para o processador processar. Nesse momento,
a sua porta de entrada são esses bits, né? É a porta que vai entrar os dados de uma vez e que ele vai conseguir processar eles de uma vez. Tá? Então, processadores, nessas épocas aí que eu coloquei, tinham de 16 bits, depois evoluíram para 32 bits. Os mais modernos hoje, eles têm a porta deles de 64 bits. Tá? Então, na verdade, é isso. É a porta de entrada em que entra os dados de uma só vez e ele consegue processar, né? Fazer o processo dele de uma única vez. Né? Lembrando que os computadores eles são multitarefas, então ele pega todos os dados que estão lá na memória, solicitado pela memória, e processa eles dando resultado, dependendo do quê? Dependendo do bits dele, né? Da porta de entrada e o que ele consegue processar de uma única vez. Se ele não consegue, o que ele faz? Ele divide em partes. Aí vai deixar mais lento um pouco o resultado, né, da informação. Então seria isso. Deu para entender? Aí, para chegar ao valor exato, nós temos aqui, por exemplo, a porta de entrada de 16 bits, ou seja, o processador que tem 16 bits de comunicação, né? O que ele, na verdade, é uma comunicação dele interna, tá? Porque é a porta de entrada e a quantidade de bits que ele consegue processar de uma única vez. Então, isso aí é interno, porque ele também tem os bits de comunicação externa, só que não é tão destacado, porque o mais importante é o dele, né? É o processamento, tá? Então, esses bits, quando vocês ouvirem falar, é o bits interno dele. Então, nós temos aqui 16 bits. Significa o quê? Um processador de 16 bits, que ele consegue operar números, caracteres, né? Qualquer processo lá, ele consegue processar e dar resposta para a gente de uma única vez até no máximo 65.535 bits. Essa é a tarefa que ele consegue exercer num único processo, no máximo, um processador de 16 bits. Como que se chegou a esse valor? Se chegou naquela forma que nós aprendemos lá, que é o 2 elevado a quanto? Elevado a 16. Por isso que é 16 bits e por isso que dá esse valor aqui, ó, que é o 2 elevado a 16. Então, esses processadores, eles faziam tarefas no máximo com 65.535 bits. Se uma atividade, uma tarefa, qualquer coisa que estivesse lá na memória para ser executado, ser processado, ultrapassasse esse valor de 65.535 bits, se ultrapassasse, o processador tinha que fazer, né, de dividir, né, várias etapas. Ok? Depois surgiram, aqui está até explicando isso, né? Por exemplo, uma atividade de 100.000 bits, no caso desse processador de 16, ele teria que dividir, né, em partes. Depois veio o processador de 32 bits. Para a gente saber, 2 elevado a 32, aí nós vamos ter aqui, ó, a diferença. Como que os processadores de 32 bits evoluíram em relação aos processadores de 16 bits. Então, aqui nós temos um valor de quanto? 4 bilhões? 4 bilhões. Então, ele consegue processar de uma única vez, num único processo, tudo que está lá na memória, 4 bilhões de bits de uma única vez. Então, esses processadores de 32 bits, eles ficaram por muito tempo sem precisar evoluir. Porque é muita informação num único processo, né? 4 bilhões. É muita coisa numa única atividade, né? Então, o processador ele era bem eficaz nessa tarefa dele, tá? E aí surgiram, né, os processadores na década de, acho que 2000, não lembro o ano exato não, mas surgiram os processadores de 64 bits, que foi uma evolução, né, que até hoje não evoluíram dos 64 bits, nem há necessidade, né? Porque aí veria os de 128 bits, mas ainda não existe, não se foi
envolvido. Já se ouve falar muito, há um tempinho já, que existe projetos, né? Mas olha só para vocês verem, 2 elevado a 64. Então aqui é o número exato de bits que ele pode processar numa única tarefa. Então ele tem espaço de sobra, né? Para entrar os dados. Lembrando que para ele ser evoluído desse jeito e processar bilhões, trilhões de informações de uma única vez, a memória ela tem que acompanhar essa capacidade do processador. Não adianta nada eu ter pouca memória, eu encho a memória lá e vai ver, não dá nem metade desse valor do processador na hora que ele vai processar. Então, acaba ficando meio que desigual, né? Então, olha só para vocês verem aqui. Deixa eu ver aqui. 1000, bilhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, 5. Quinquilhão, acho que fala. Então, assim, não tem nem necessidade de evoluir muito tanto mais do que isso, né? Essa quantidade que ele processa numa única vez. Beleza? Deu para entender aí, gente? Essa questão do processador, porque é um ponto bem importante para levar em conta, né? Apesar de que todos os processadores hoje no mercado, né, atual, novos, eles são de 64 bits, né? Então é uma evolução que já é padrão há algum tempo já, tá bom? Então aí nós vamos encerrar aqui essa parte para mim poder criar outro link, né? Aqui está falando justamente sobre isso que eu acabei de falar, né? Os processadores necessitam o quê? De memória boa, né? Memória com espaço, porque senão não adianta nada, né? Não adianta nada, eu acabei de falar aqui, acabei de explicar, beleza? Aqui está dando até um exemplo do processador de 32 bits, com uma memória de 4 GB, né? Os acessos, tudo, que ele vai acessar numa única vez. Então, no caso do processador de 32 bits, ele bate bem com a memória de 4 GB, né? Que vai dar em torno de valores parecidos aí, né? Então, eles trabalham quase que com a mesma capacidade. Ok? Aí, tá dando um exemplo aqui, ó. De 64 bits, né? E esse tem espaço de sobra. Então, não adianta nada eu trabalhar com uma memória de 4 GB, por exemplo, com um processador de 64 bits. Então, eu tenho que pôr quanto maior de memória para aproveitar mais os bits do processador. Beleza? Então, vamos lá. Vou encerrar aqui o link. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Aí a gente, no próximo link, aí a gente volta e vocês fazem a pergunta, tá? Daqui a pouquinho eu mando para vocês o link. Vou encerrar aqui. Até mais, galera.